O Arthur Butler falou aqui, ó, que acha sensacional destacar o Moderato, né? Que é um herói Exatamente. esquecido, né? É Isso. muito complicado se quiser contar a história do Eu conto. Moderato. Mas essas histórias nos inícios lá, desde o futebol, tem várias histórias sensacionais que eu já tive acesso a algumas e de apaixonar qualquer, principalmente quem gosta muito dessa coisa da paixão, né? Da coisa do Flamengo que se supera, né? Que é o jogador que está dando literalmente o sangue, né? Pelo Flamengo. Tem Literalmente. várias histórias assim, né? Sensacionais e apaixonantes, né? Que faz eu quando comecei assim, de fato a torcer de querer ir para estádio lá com os 10, 11 anos, e meu tio trabalhava numa gráfica, então eu até contei aqui que eu entrevistei o Pedro Asbeg, que ele fez aqui o documentário, não sei Sim, se você viu, Onde Estiver Estarei, que ele sim. levou no ano do centenário do Flamengo, que foi impressa na gráfica dele, a revista Raça Rubro-Negra, e aí Aham. trazia o Moraes, aí falava assim, ó, esse com certeza é um dos caras que mais viu jogos do Flamengo, não sei o quê. Aí eu olhei aquele personagem ali, eu falei, caramba, mano, tipo... E anos depois, você vê que coisa, né? Eu estava lá em Lima com o Moraes, né, assistindo o Flamengo campeão da Moraes Libertadores. é um capítulo do meu livro. Pô, Moraes, contei o Moraes, a ida dele para ver Flamengo e Jorge Wilstermann, que foi ele, o Cláudio e o César. Né? Então, assim, não é um livro assim, é um livro sobre o Flamengo. E o Flamengo não é só o. Aliás, o meu 1º de janeiro, eu tento, assim, humildemente, né, dar minha contribuição do que é o Flamengo. O Flamengo não é o time, né? Não é. É tudo. E o Moraes, com esse pessoal, não tem nem o que dizer. Cláudio e César, os irmãos, não tem nem o que dizer. E eu conto a história deles indo lá para ver o jogo com o Jorge Wilstermann, que entraram em caminhão de banana, pegaram um trem, fizeram tudo, né? E eu faço uma homenagem aqui ao Moraes nesse dia. Eu não lembro qual é o dia, alguma coisa de novembro também, mas é um dos livros, é um dos dias que a gente tem, que eu tenho aqui. E você estava falando Moderato. do Moderato, assim, resumindo que a história, porque assim, tem a história do Moderato, mas a história do Moderato ela é parte de um campeonato muito doido, né, que é o campeonato de 27. Então, assim, resumindo a história do Moderato, né, o Moderato em si, o Flamengo venceu o Vasco de 3-0, fez assim, um jogo espetacular de meio de campeonato. O Moderato passou meio que mal, foi para o hospital, apendicite, 1927. Cirurgia de apêndice. Meus amigos, vocês podem imaginar, né? 1927. E o Moderato ficou basicamente fora até, eu não lembro se a penúltima, acho que a penúltima partida ele jogou contra o Fluminense. E na última partida contra o América ele voltou. O Flamengo ele tinha vantagem, tinham 3 com possibilidade de vencer: Flamengo, Fluminense e América, que era o adversário do Flamengo. E o Flamengo precisava, se não me engano, só do empate. E o Moderato jogou com uma cinta abdominal depois de fazer uma cirurgia de apêndice. E ele fez o que, assim, aí o folclore também é fantástico, né? Ele fez o gol da vitória, mas tem gente que diz que foi gol contra, porque ele chutou, a bola bateu num ex-zagueiro do Flamengo, que é o Penaforte, e entrou. Mas por que eu falo desse campeonato? O Moderato, ele, além de ter demonstrado, imagina, um cara em 1927 faz uma cirurgia de apêndice, fica 3 meses fora, mete uma cinta abdominal e vai para o jogo. Porra. Imagina o que é isso, né? Então, isso é Flamengo, né, cara? Mais do que isso não existe. Mas tem que lembrar também que é o seguinte: no ano de 1926, início de 26 e início de 27, o Flamengo ele tinha. O paulistano em São Paulo entrou em briga com a federação. O paulistano era contra, porque tinha aquela história de amadorismo, se Sim. podia. Tem um English Game aí, uma série na Netflix que conta bem isso, né? Então, a questão do amadorismo ou não, se pode pagar ou não, ele entrou em briga lá com a Federação Paulista da época, foi suspenso. E o Flamengo tinha oferecido o estádio da Rua Paissandu para que ele fizesse alguns jogos lá no estádio. Não voltou atrás do oferecimento. O paulistano acabou fazendo jogos e o Flamengo pegou 1 ano de suspensão. Então o Flamengo não ia jogar o campeonato de 27. Muita gente foi embora, inclusive o tal do Penaforte, que foi jogar no América. Olha que coisa doida, né? Aquele que o Moderato chutou, a bola bateu nele e entrou. E aí o Flamengo estava aos frangalhos, muita gente foi embora, mas ficou.
demorou a voltar a treinar, tomou uma goleada horrível do Botafogo, 9-2, uma coisa assim realmente terrível, e ficou um campeonato assim difícil, mas o Flamengo foi em frente, teve essa história do Moderato, teve assim, várias perdas durante o campeonato, mas mesmo assim no final o Flamengo ganhou do América 2-1, foi campeão, um torneio espetacular. E o Mário Filho, para quem não leu o Mário Filho, por favor, leiam o Mário Filho, conta isso de forma maravilhosa. Eu acho que é no Histórias do Flamengo, né? E ele conta de forma maravilhosa isso, assim, ganha, assim, epopeia, né, vamos dizer assim, é fantástico ele contando. E daí surgiu a alcunha, em 1927, de Clube da Força de Vontade. Então, assim, desde o início o Flamengo foi um clube reconhecido por ser um clube valente, né, de não ter medo de nada, de ser diferente, e por isso eu acho que é grande parte da identificação popular que existe com o Flamengo até hoje, né? Então, assim, Moderato, Valido, Rondinelli, esses caras, meu Deus do céu, falar o quê, né? Pô, Não tem o que falar.